Recording is on. Então, vamos lá. Percebam que devemos seguir as verdades de Deus como sendo princípios norteadores das nossas atitudes, dos nossos princípios e objetivos das nossas vidas. Por que a gente deve seguir essas verdades de Deus? Isto porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se você é idêntico, perfeitamente idêntico a Deus, você não pode fugir a essa regra. Você tem que seguir os princípios da sua natureza feita à semelhança do Criador. Mas seguir a vida com todos os valores opostos às verdades de Deus só tornará a mente e a vida em caótica e com um destino nada agradável. Na verdade, terás um destino necessariamente caótico e infernal. Por quê? Você tem um princípio, você tem uma natureza, só que você segue uma natureza 100% oposta. Então a vida não pode dar certo. É óbvio, né? Mas o propósito de Deus, olha só, o propósito de Deus é colocar as verdades eternas dele e nossa diante das inverdades temporárias do ego. Não é à toa que existe esse conflito e quem que vai perder? O ego ou o Deus que vai perder? Claro que é o ego, né, que vai perder. O ego é temporário, inexistente, e Deus cria esse enfrentamento entre o ego e os princípios do você alma para que um dia você comece a fazer a escolha certa e verdadeira e fazendo com que a vida siga o seu rumo, o destino correto, que é o retorno à sua origem. E Deus simplesmente vai sim continuar a criar situações para que o apegado faça a escolha verdadeira, mesmo que leve várias reencarnações, até que consigas decidir pelo lado verdadeiro. Deus não vai se cansar de jeito nenhum, né? Afinal, essa decisão cabe às pessoas ainda apegadas. E as dicas para a escolha certa são, vou falar aqui algumas dicas para fazer a escolha certa. Faça o que for preciso nesse mundo, mas nunca, jamais queira ou deseje ou sonhe nenhum resultado no mundo material. Não sonhe com nada material. Faça o que você tiver que fazer, faça o que for preciso, estudar, trabalhar, isso e aquilo, mas não deseje nada do mundo material. Por quê? Porque quem deseja coisas do mundo material, resultados, viver em conforto, segurança, isso e aquilo, é o ego. O ego é que te conduz ao mundo material, através dos quereres apegados, voltados para o exterior. Então, use, a segunda dica, use o presente momento para calar o ego praticando pura contemplação. A gente sempre está falando isso. Use o presente momento, só que o presente momento fica perdido entre o passado e o futuro. Tem que se concentrar e contemplar aquilo que está acontecendo agora, e não fique ligando o agora ao passado ou ao futuro. Todo apegado liga o presente ao futuro. Eu vou fazer isso para obter tal resultado no futuro. Quer dizer, está perdendo tempo com o presente momento. Então, tem que calar o ego para ir praticando a pura contemplação. Tudo é vontade de Deus e todas as vontades de Deus são divinas. E quando você contempla com pureza, você encontra essa base divina em tudo que acontece na vida. Então, e a outra é acate todos os fatos e mudanças na vida com fé e equilíbrio mental, inafetado pelo exterior. Não pode se deixar ser afetado pelo exterior. Se submeta
totalmente às vontades oniscientes e onipresentes de Deus. Por que as pessoas não conseguem se submeter totalmente às vontades de Deus? É porque o ego está presente ainda, o ego está atuando fortemente. E depois, tem que praticar silenciar esse ego. Quando você silencia o ego, você terá plena paz e pureza mental, que fará Deus se manifestar. Então, pratique isso. Silencie o ego, e o silêncio do ego trará a plena paz. Porque 100% de todos os problemas, agitações na vida das pessoas, na mente das pessoas, é causada pelas dualidades venenosas do ego. Não adianta, não tem nenhum sofrimento que não tenha origem no ego. E é sempre o quero, não quero, pode, não pode. Então tem que calar esse ego. E assim consegue eliminar as ilusões e os falsos sofrimentos causados pelo ego. Então lembre-se, a origem da sua vida é Deus. A origem da vida é Deus, de todo mundo. E o único objetivo da vida é retornar à sua origem divina. Não existe outro propósito de nós estarmos aqui passando por várias reencarnações. O único propósito é retornar à nossa origem. Então, reflita: o que ou ou quem está impedindo o seu retorno à sua origem e ao seu destino divino? Por que não consegue voltar? E o que está impedindo? A resposta é muito simples, todo mundo sabe. É o você ego ilusório ante-Deus, falso e inexistente, mas ativo na mente do apegado. É esse ego ante-Deus que está impedindo o retorno à origem divina. E este ego jamais entrará no reino de Deus. Como que o ego ante-Deus vai entrar no reino de Deus? E depois, ele nem existe, como que vai entrar no reino de Deus? Se ele nem existe, além de ser ante-Deus. Nunca vai entrar, somente a alma. Somente Deus pode entrar no reino de Deus. Por isso que somos feitos à imagem e perfeita semelhança e una a Deus. É isso que nós somos. Por isso que somente a nossa alma pode retornar à nossa origem. Mesmo porque o ego nunca teve origem em Deus. Como que o ego anti-Deus e inexistente vai ter origem em Deus? Por isso é imperativo eliminar esse falso ego, esse falso você ego. Então só sobrará o real você alma uno ao Criador. E é esse real que deve retornar à sua origem divina. Na realidade, nada e ninguém tem a força e o poder de te iludir e te enganar. Ninguém pode te enganar, mas isso ocorre com o ego. Você é enganado pelo ego, pois foi a própria pessoa que permitiu ser iludida e voluntariamente passou a se identificar como sendo o ego. Ninguém pode te iludir, ninguém pode te enganar. Foi esse ego se instalou na sua mente por sua convicção voluntária. Você que quis e instalou. Afinal, ninguém te obrigou a ser esse falso e inexistente ego. Ninguém. Ninguém. Nem ninguém colocou uma arma, agora você vai ser o ego. Não, ninguém fez isso. Foi absolutamente voluntário. Mas esse processo de se tornar e assumir esse ego faz parte, sim, da jornada para o retorno triunfante e glorioso ao seu mundo eternamente divino. Basta praticar esse silêncio do ego e se tornar inabalável diante de qualquer ocorrência. Esse que é o ponto-chave.
não se abale por nada. É tudo fake, é tudo mentira, é tudo holográfico. Tudo que você imagina que é ruína, que é desgraça, que é ruim, sei lá o quê, que é triste, é tudo absolutamente fake. Se só Deus e você, alma, é o real, é, é real e verdadeiro, eterno e imutável, o resto é o quê? Tudo ilusão, tudo falso. Então, não acredite nesse mundo fictício que o ego cria e a pessoa apegada acredita. Agora, vê se algum sábio acredita nas ficções do ego. Ninguém acredita. Todo sábio, ele se desapegou, ele eliminou o ego. Então, ele não sofre dessa demência causada pelo ego. Então, basta praticar o silêncio do ego e se tornar inabalável diante de qualquer ocorrência. Tem que praticar. Isso daqui é só praticando. Pratique calar o ego diante de tudo. E aí, o ego se dissipará da mente e a realidade divina se revelará. Esse aqui é o ponto de de conversão, né, de transformação entre o ilusório e o real. Tem que calar o ego, ele se dissipa e a realidade divina se revela. Então, não é um processo nada complicado. Mas por que o ego deve ser impedido de se manifestar? Por que a gente tem que ficar lá impedindo do ego se manifestar? A gente só vem falando aqui, né, já há muito tempo, a gente vem falando só nessa renúncia ao egoísmo, renunciar ao ego, eliminar o ego. A razão é que o ego, sendo ante Deus, todos os motivos, sem exceção, é, são motivos altamente venenosos, são motivos egoístas, materialistas, arrogante, impositivo, possessivo, medroso, intolerante, etc. É? Isso significa que tudo que nasce do ego tem péssimas intenções, intenções da pior espécie, vingança, não sei o quê, tem intenções opostas às intenções da alma e de Deus. Então tem que ser calado, isto é, tem intenções e propósitos contra a própria vida e contra Deus. Não é por menos que os apegados têm mentes e vidas conturbadas e não divinas. Então lembre-se, todos os sábios eliminaram o ego mental ante Deus. Por isso que só sobrou a sabedoria, o ser sábio e iluminado, o ser idêntico a Deus. Mas os apegados querem provar dos falsos sonhos e objetivos e dos falsos destinos criados pelo ego maligno. E isso é o mesmo que querer provar do doce envenenado. Acha que o projeto, o sonho dele, o objetivo é uma fábrica de doce, mas só que uma fábrica de doce envenenado, que no começo pode até parecer bom, mas logo serás envenenado. Causa negativa, resultados negativos. Como que você vai conseguir melhorar a sua vida? Não, só vai ser envenenado sim. E o ego criará outros, dezenas, centenas de sequências de sonhos e com falsas esperanças. Porém, todas elas causas negativas, motivos e intenções tóxicas e anti-Deus. Até parece que os apegados têm um fascínio cego pelo ego. E isso acontece pelo simples fato de se esquecerem que a alma é o próprio Deus em seu interior. Você é o próprio Deus. E Deus é eternamente divino e imutável. Por isso, as suas verdades são confiáveis e são absolutas. E a mente deve se tornar imutável e absoluta. Então, o mutante
ego desaparece. Por isso que mantenha o ego calado. A gente fica num estado imutável, uma mente imutável. E é isso que é idêntico ao mundo real e verdadeiro de Deus e da alma. E pratique oferecer a sua mente e a sua vida a Deus. A gente sempre fala aqui, tudo que você fizer, ofereça a Deus. Não importa o que você esteja fazendo, está trabalhando isso, aquilo, ofereça a Deus. Tudo, praticamente tudo. Ofereça até a vida dos seus filhos, a família, tudo. Ofereça tudo a Deus. Não queira controlar absolutamente nada. Deixe tudo por conta das vontades divinas, onipresente, onisciente e onipotente de Deus. Deus só quer o melhor. O ego não sabe o que é melhor nem para a sua própria vida. O ego é o maior traidor da sua vida. Não confie, então tem que calar. Pratique oferecer tudo a Deus. Assim, não oferecerás a mente e a vida ao ego destrutivo. Ofereça a sua vida a Deus com absoluta sinceridade. Então, o seu amor a Deus será natural e esse amor será a sua maior força diante de qualquer ocorrência do mundo, tá certo? E quando você oferece a sua vida a Deus, Deus se oferecerá e se dedicará muito mais do que você dedica a Ele. Isso é absoluta certeza. Mas tudo que você oferecer ao ego, tudo retornará em ruínas, destruições e sofrimentos ilusórios. Não é por menos que não existe a plena paz, felicidade para os apegados ao ego. Além do que, a vida dos apegados é ilógica, pois quer coletar água usando uma peneira. Alguém consegue coletar água usando uma peneira? Não, isso é ilógico. Não tem como. Como que você vai fazer isso? Tá. Quem quer coletar resultados divinos usando de causas negativas? Isso não existe. E para todo esse esforço inútil e ignorante, terás que pagar com muito sofrimento. Todo ato inútil e ignorante que ignora a sua própria natureza vai ter que pagar com muito sofrimento. E é o que a vida dos apegados, é o que está acontecendo na vida dos apegados. Portanto, cale o ego ligado ao mundo material com más intenções. Saiba que o você alma, idêntico a Deus, é um ser cuja existência é pura consciência viva e divina. Você alma, idêntico a Deus, é pura consciência, existência eterna, absoluta e divina. Isso que todos nós somos na nossa natureza, na nossa essência. É pura energia vibracional viva, da mais alta frequência. É pura vibração do amor sábio, onipresente, imutável e eterno. Isso é o que nós somos. Só fazendo um parênteses aqui, adiantando uma coisinha. Como que é o nosso pensamento? Como que funciona o nosso pensamento? Acredite, parece que o pensamento você pensa alguma coisa, fala alguma coisa, alguma besteira ou algo bom e parece que desaparece. Não, não desaparece. Creia, o pensamento é feito de átomos. Tudo que você pensa, coisa boa, coisa ruim, tudo é feito de átomos, pura energia. Por que você acha, não só o que você expressa verbalmente, mas só de pensar alguma coisa, você ativa essa lei da causa e efeito. O pensamento, qualquer intenção, boa ou ruim,
tem uma força gigantesca, que as pessoas não têm a menor ideia da força que ela exerce sobre o mundo e na própria vida. Tudo é feito de ondas energéticas vibracionais através dos átomos. Por isso que ela ativa a lei da causalidade. A lei da causalidade só é ativada através dessas vibrações pelos quais nós nos expressamos ou pensamos. Só de pensar, se você já está emitindo essas, acionando essas ondas vibracionais. Só que as pessoas, como não enxergam, como não sei lá o quê, pensa que não existe e pensa que não existe um efeito extremamente forte na vida. Se você está sofrendo por alguma coisa, quem que ativou isso? Quem que ativou isso? Se você está recebendo um resultado ruim, quem que ativou isso? Né? Agora, se você está vivendo uma vida absolutamente iluminada e divina, alguém fez alguma coisa para que isso acontecesse. E quem que foi? Hã? Através do quê? Pensamento e sentimento, intenções vibracionais. Isso é vivo. Isso não vai ao léu, não. Tá certo? Não existe uma única coisa que você pense ou sinta que não tenha os devidos efeitos. Então, não menospreze aquilo que você faz, as suas intenções, aquilo que você pensa ou deseja, tá certo? Existe sim uma energia gigantesca atrás disso que ativa essa lei da causalidade, ou para o bem ou para o mal, para tornar a pessoa cada vez mais iludida ou divinizar a própria vida. E esse que diviniza é o você, alma, idêntico ao Criador. E basta calar o ego que esse você, alma, passa a se manifestar. Portanto, decida calar esse ego ilusório que te prende a esse mundo material absolutamente oposto à natureza espiritual do você, alma. Ademais, por mais que você tenha apego a esse mundo material e ao ego inexistente, jamais mudarás a sua eterna e divina natureza espiritual. Você pode ser a pior pessoa na face dessa terra, mas a sua natureza, feita à imagem e semelhança de Deus, ela é eterna e imutável. Então, nada pode mudar essa natureza. Só que um cria essa ilusão de sofrimento e o outro realmente diviniza a sua vida. Aliás, se pensar que este mundo é lindo e maravilhoso, tem muita gente que se apega a esse mundo porque acha que é lindo e maravilhoso. É porque essa pessoa não conhece o mundo da alma e de Deus. Se você conhecesse o mundo da alma e de Deus, já teria eliminado o ego rapidamente. Rapidamente. Você não teria, nem iria piscar, não iria ter a menor dúvida em eliminar o ego rapidamente, imediatamente. Mas, como a mente, por mais que imagine e sonhe um mundo divino, não tem ninguém que consiga ter a ideia desse mundo divino de Deus. Então, o que resta é ter total fé em Deus. Tenha total fé em Deus e coragem suficiente para eliminar esse ego mental. E aí sim serás eternamente feliz. Então não é um bicho de sete cabeças. E todo sábio, ele fala uma coisa: pureza e sinceridade mental. É o que elimina o ego e diviniza a vida. Pureza e sinceridade mental.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.